E a gente já abre o programa falando do empate do Corinthians contra o Avaí. Apesar de conseguir chegar à marca dos 29 jogos sem saber o que é derrota, a igualdade no placar não foi tão comemorada porque o Timão viu a diferença para o segundo colocado cair para 6 pontos. Além disso, a partida na ressacada fez Pablo e Jadson se machucarem, o que pode ser um problema para a sequência da temporada. O Corinthians foi até a ressacada enfrentar o Avaí e os donos da casa chegaram primeiro nesse chute de Júnior Dutra. Na sequência, Jô fez bem o pivô e encontrou o Maicon na área, mas o camisa 8 tirou do goleiro Douglas e mandou para fora. Hora de usar a cabeça na partida. Primeiro é o Avaí, quem chegou com perigo, e depois foi a vez de Pedro Henrique cabecear para a defesa de Douglas. A linha de impedimento do Corinthians falhou e Júnior Dutra deixou o Juan na cara do Cássio. Ainda no primeiro tempo, Rodriguinho tentou abrir o placar chutando forte. O Corinthians insiste nesta bela jogada que começou no chapéu de Maicon e terminou com o chute para fora de Jô. Na etapa final, o Avaí perdeu uma oportunidade incrível. Leandro Silva chutou cruzado e Simeão, debaixo do gol, mandou para fora. A equipe paulista tentou reagir com Marquinhos Gabriel, que errou feio o alvo. Mas os donos da casa estavam bem no jogo. E após boa triangulação na esquerda, Joel chutou na trave. Ainda teve tempo de Guilherme Arana mandar na área e Betão cabecear contra o próprio patrimônio, na trave. O rebote, Jô caiu na área e Rodriguinho teve o chute travado. E ficou nisso. Avaí 0, Corinthians também 0. Não tem que abalar nada, gente. O campeonato vai ser definido nas últimas rodadas, né? Não adianta, o campeonato é difícil, a gente disparou no início, isso é bom, mas a gente sabe que não vai conseguir manter 87, 88, 89%, a gente sabe, né? Então a gente não tem que abalar, continuar trabalhando, então estamos no caminho certo, estamos liderando, mas vai ser definido nas últimas rodadas do campeonato. Nós aqui trabalhamos com os pés no chão. O Corinthians foi campeão em 2015 com 81 pontos, 71% dos pontos. Eu trabalho com essa média, né? Então a expectativa foi criada para vocês. A gente sabe, a gente trabalha de jogo a jogo, né? Estamos bem, estamos conscientes de tudo que está acontecendo e preparação para o próximo jogo agora. Tem muita gente que vai chegar aí ainda, pode esperar. Hoje é o Grêmio, o campeonato é difícil, o Avaí foi e ganhou lá dentro de Porto Alegre. Tem muita coisa para acontecer ainda. Tá? É o Grêmio que está mais próximo, mas tem outras equipes que vão chegar também. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Tudo é uma questão da forma como você observa. Se o Corinthians, de repente, chegasse a 6 pontos de vantagem agora, nessa fase do campeonato, estaremos aqui dizendo, nossa, que vantagem incrível conseguiu o Corinthians. Mas como ele vinha num campeonato excepcional, incomum, inacreditável, chegou a abrir 10 pontos de vantagem, e aí, nossa, agora só tem 6, só 6 de vantagem, como se fosse pequena. Não é tão pequena assim, mas também não é uma vantagem capaz de permitir que a gente crave Corinthians campeão brasileiro. Mas ainda existe uma distância, sabe, muito grande. É um Corinthians que está invicto no campeonato, muito difícil, só invencibilidade. E o próprio aproveitamento do Corinthians é algo fora do normal. E o empate em Florianópolis também me parece algo normal. Ou não, mestre? Alberto Helena Júnior. Sem dúvida. Que é normal, é normal. Agora, a questão parece que tange por dois lados. A questão da confiança. Se o Corinthians começar a perder a confiança, aí sim é que pode acontecer o desastre, porque o Grêmio está crescendo nesse sentido. Segundo, elenco. Começa agora a fase que os jogadores começam a se machucar. Porque o Corinthians tem um time muito bem montado e mais 3 reservas ali à altura. 3 ou 4. Para definir, tipo Camacho. Mas o Camacho, Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto talvez, se voltar a jogar bem. Enfim, esse problema vai começar a perturbar o Corinthians. A questão dos jogadores machucados.
perdeu o Pablo, perdeu o Jadson. Se perder mais um ou dois desse negócio, o Rodriguinho, mas não sei quem, o negócio começa a complicar. Você vê que o Grêmio jogou também sem dois jogadores fundamentais. O Jeromel e o Luan. E ganhou bem, 3-1. Então está crescendo. E o Corinthians está começando a dar sinais de que pode trepidar. Embora ele pudesse ganhar esse jogo, hein? Pudesse ter ganho esse jogo. Teve aí. 2 bolas na trave, né? Mas também podia ter perdido. Claro. Era um jogo difícil, complicado. Mas o importante é que o treinador do Corinthians tem noção disso. Ele sabe o que faz. Ele sabe que o Corinthians estava numa fase excepcional, algo fora do comum. Portanto, que agora pode ter que entrar mesmo naquela baliza natural de um campeonato tão competitivo quanto esse. Né? Que era aquela ideia, né, do campeonato do Corinthians, que era aquele aproveitamento fora do comum, e o campeonato real que tinha lá na vice-liderança o Grêmio, o Santos, Palmeiras. O Jadson realmente vai fazer muita falta, vai ficar, ele quebrou 2 costelas. Um mês fora. Pois é, 1 mês fora. E é o jogador mais importante ao lado do Rodriguinho. Então vai ser muito sentida a falta dele. Imagino, já que a gente vai ter mais detalhes do Corinthians ainda hoje, mas imagino que o Carille opte pelo Camacho para fazer a função, até porque o Marquinhos Gabriel também está sentindo. O Pablo também está machucado, veja só. O Corinthians perde uma referência na zaga, perde, né, uma referência no meio campo. E o negócio começa a ficar chato. Pois é. Acabamos de falar do Jadson, é isso aí. Vamos à nossa enquete, gente, que justamente fala sobre esse jogo da ressacada, né? Na quarta-feira passada, não sei se vocês lembram, quando a distância entre Grêmio e Corinthians era de 10 pontos, o Renato Gaúcho disse que o time do Fábio Carille ia começar a dar aquela despencada básica na tabela. Hoje, com a distância em 6 pontos, a gente quer saber o seguinte: o técnico gremista teve razão na previsão feita semana passada? Isso é, o Timão ainda vai continuar despencando e despencando e despencando? Sim ou não? Acesse o site gazetaesportiva.com e dê a sua opinião. É natural, né, que não mantenha essa regularidade perfeita aí pro resto da vida, né? Acho só que por precisão jornalística, né, o Renato realmente disse que o Corinthians ia despencar, fez essa previsão. Sim, depois ele fez meia-culpa. Depois ele disse que na verdade ele não quis dizer isso, ele quis dizer que o Corinthians vai tropeçar. Tá, né? É a mesma coisa. Não é. Ele quis ser fino, ele quis disfarçar, né? Ele não quis ser desrespeitoso. Né? Quer dizer, despencar eu não acredito, mas alguns tropeços o Corinthians vai ter sim. Tanto que o Corinthians tem uma partida difícil com o Fluminense também fora de casa agora. Só que até aí o Grêmio pega o São Paulo também fora de casa. Não sei, não acredito no Corinthians despencando não. Acho que mantém uma vantagem, se não confortável, mas uma vantagem. Não precisa ser um gênio, né, também, né, Alberto? Não vai manter a mesma regularidade, não, do Renato Gaúcho. Não é meio óbvio que ele falou. Claro que, naturalmente, o time vai oscilar em alguns momentos, mesmo o Corinthians sendo maravilhoso como ele é. Quando ele fala assim, o Corinthians vai despencar, pode apostar nisso, ele está menosprezando. É pejorativo, é desrespeitoso. Por isso que ele fez a correção. Não pegou mal no Corinthians, não foi legal. Eu disse aqui, é fanfarronice. Você não pode falar isso de um outro trabalho, que é sério, que é profissional. Vai despencar baseado no quê? É menosprezar um trabalho. Agora, que vai tropeçar porque é um campeonato difícil é uma outra coisa. Não é a mesma coisa. Sim, tudo bem, mas de toda maneira não é nenhuma coisa assim mirabolante que ele falou. É óbvio que existe uma oscilação ao longo de um campeonato como o Campeonato Brasileiro. Diga, Alberto. A língua portuguesa cria certos problemas para as pessoas que a desconhecem. Mas o caso é o seguinte: o Corinthians pode despencar, sim, se perder a confiança. Entendeu? Por enquanto está tropeçando, simplesmente. Continua invicto, líder, 6 pontos à frente, o que é muito significativo. E se ficar tropeçando, vai despencar.